Listen to this, children. The Word of God will defeat Satan anywhere, any place, on any conditions, anytime. Ouçam isto, filhos. A palavra de Deus irá derrotar Satanás em qualquer lugar, em qualquer parte, em quaisquer condições, em qualquer tempo. When Jesus was here, He was God. God was in Christ reconciling the world to Himself, but He never used any of His gifts. Quando Jesus estava aqui, Ele era Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas Ele nunca usou nenhum de seus dons. When He met Satan, He brought the kingdom of God so low to the weakest of Christians can use it. Quando se encontrou com Satanás, ele trouxe o reino de Deus de tal modo para baixo que até o cristão mais fraco pode usar isto. When Satan comes to him and said, "If thou be the Son of God, command these stones," he said, "It is written." The Word. Quando Satanás chegou a ele e disse, "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras..." Ele disse, "Está escrito." A palavra. He took him up, tried to whitewash the Word for him, and Jesus said, "And it is also written." He took him up to the top of the mountain and said, "Yeah, look, all these kingdoms I'll give them to you if you worship me." He said, "It is written." Ele o levou para cima, tentou encobrir a palavra a ele, e Jesus disse, "E também está escrito." E o levou até o topo do monte, disse que ele tinha de olhar todos esses reinos. "Eu os darei a ti, se me adorares." Ele disse, "Está escrito." There it is, and it is written. Whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it, you shall have it. Then defeat Satan with the Word of God. Aí está. E está escrito, qualquer coisa que desejares quando orares, crê que a receberás, tu a terás. Então, derrote Satanás com a palavra de Deus. A coisa que você tem que fazer é ser capaz, pelo Espírito Santo, para separar o que é certo e o que é errado. E então você tomar o que é certo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em mais este dia. Estamos juntos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E Deus nos tem chamado fora para vivermos uma nova vida, uma vida santificada, uma vida plena de felicidade, de gozo, de alegria. Não uma vida de irritabilidade, não uma vida de críticas, mas uma vida cheia do gozo do Espírito Santo. E o que você tem que fazer? É ser capaz, pelo Espírito Santo, para separar o que é errado, o que é certo, e tomar o que é certo. Então é isso que o Espírito Santo nos faz. Ele abre os nossos olhos. Ele não nos deixa ficar cocheando entre dois pensamentos. Ele nos mostrou, Ele nos tem chamado. Então estamos vivendo um novo dia. Estamos vivendo uma nova etapa na nossa vida cristã. Tudo se fez novo. E Deus nos ajude a prosseguir, seguindo adiante, amando uns aos outros. Não venha dizendo que você é um cristão, cometendo injustiças, sem amar o próximo. Não, isso não é cristianismo, não.
não é cristianismo. O cristianismo, ele faz aquilo que é certo, ele ama. O cristianismo busca a justiça de Deus, não a justiça dos homens. O cristianismo procura viver sob a justiça de Deus. E quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Pronto. É isto, meus irmãos. Isto é que acontece com um homem, com uma mulher que alcança a salvação. Quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Sua fé supera as coisas do mundo. Como é sua fé? A sempre presente água da rocha. 152. Como é a sua fé? Sua fé naquele ato que Deus operou em você para torná-lo um filho de Deus, para torná-la uma filha de Deus. Então você parou sua mentira, você parou seu furto, você parou sua bebida, você parou a sua incredulidade, você parou com o pecado, você parou porque a sua fé te levanta acima disto. Você parou com a prostituição, com a lascívia. Você se tornou uma nova criatura. Então você agora produz novos frutos, frutos do arrependimento. Porque quando você é salvo, você se torna um filho, for o filho de Deus, e você se tornar uma filha de Deus, esse poder, esta fé nunca te deixará, fica contigo o tempo todo. E você então resiste a Satanás, você resiste à tentação. Isso é muito maravilhoso. Sua fé naquele ato que Deus operou em você para torná-lo um filho de Deus, para torná-la uma filha de Deus. Você então parou sua mentira, você então parou o seu furto, você então parou a sua irritabilidade, você então parou o seu nervosismo, você então parou com aquilo que é errado. Ah, isso é maravilhoso. Por que que você parou? Porque você agora é um super-homem? Não, porque a sua fé te levanta acima disto, acima da sujeira da terra, acima da sujeira do mundo, da cobiça. Oh, que coisa! Amém! Se você não o fizer, você não tem nenhuma fé. Esta é uma afirmação profética. Não é o pastor Carlos que está afirmando isso. Eu estou lendo. A sempre presente água da rocha 152. Então, se você não estiver acima de tudo isto, da mentira, do furto, da cobiça, se você não está acima dos vícios, da imoralidade, você
não tem nenhuma fé. Portanto, ainda não foi salvo, porque a palavra diz: e pela fé sois salvos, e isso é através da graça. Aleluia! Tanto quanto sua fé for liberada, isto é quanto poder você pode ter, porque em você habita os poderes dos céus e terra. Deus habita em vocês, e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Aí está você, porém é a sua fé. Jesus disse: de acordo com a sua fé, seja isto em você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis verdadeiramente. E eu vos digo, se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidares, mas creres naquilo que disseste, então essa tentação é dissolvida. Você a vence pela fé na palavra, na confiança. Então que pessoas, que tipo de pessoas temos que ser? Tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós, esta rocha ferida que jamais deixa a igreja, eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Há sempre presença da grande força de salvação e poder que derramou do Calvário para a igreja. Há sempre presença do Deus vivo, a grande corrente, rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Você sabe por que Israel perdeu sua fé? Eles saíram do caminho. Eles começaram a concupiscência pela luxúria da carne. Se eles tivessem ficado com a fé e crendo que Deus os estava levando para a terra, seriam sempre vitoriosos. Mas eles deixaram do caminho, eles deixaram a carne sobrepujar, os desejos carnais infames. Creia que Deus sempre fala ao coração. Deus sempre abençoa os seus filhos. Este é o problema com a igreja. Nós podemos conquistar toda a enfermidade, nós temos o poder em nós, somos filhos e filhas de Deus. Mas você tem que crer e permanecer nisto. Então você é mais do que vencedor por aquele que tem te amado. Então você segue em frente. A sua fé não fica apoiada em nada deste mundo. A sua fé é apoiada unicamente na palavra de Deus, não em um credo, nem um sistema, em nada. Deus, ajude-me. Se eu morrer um indigente no púlpito, eu falarei da rocha original, eu falarei da experiência original, eu falarei das escrituras originais, que lhe deram o batismo do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Arrependa-se. Busque esse arrependimento enquanto se pode achar. Isto mesmo. E que Deus, por sua graça infinita, alinhe-se outra vez com a palavra, se você está desalinhado com ela, se você tem feito uma contradição da palavra, se a sua vida não tem estado alinhada com a palavra, se as suas ações, se os seus procedimentos. Viram? Quando Israel se alinhou de volta nas Escrituras novamente e voltou ao caminho, eles prosseguiram para a terra prometida. Então devemos voltar ao que foi no princípio. Todas essas mazelas devem ser deixadas de lado. Todas essas confusões geradas, provocadas, devem ser deixadas de lado.
Vamos, meus irmãos, prosseguamos na jornada. Não olhe para trás, olhe para frente, para o novo e vivo caminho que o Senhor tem traçado para nós. Vamos adiante com fé, com amor e com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.